Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. É um prazer ter você assistindo a gente. Hoje nós vamos falar sobre a 9ª Semana Paralímpica, que já está com inscrições abertas, e também sobre o transplante de órgãos em Juiz de Fora. Participe, é bem simples, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 988924905. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver ou sugestão, nós estamos abertos a você. Bom, vamos começar apresentando nossos amigos de hoje, como debatedor, Neuza Bernardes, jornalista. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Zé Lu. Bom dia. Companhia de toda segunda-feira, ele é firme. Firme e forte. Segunda-feira que vem eu vou te dar folga, não virei Ué, na que segunda-feira. isso? Ah, não. Você está pegando muita folga, não, é só para mudar um pouco. Não foi aprovado essas coisas que você pode vir um dia que quer, não. Segunda-feira que vem eu estou com outro compromisso, então eu troquei, né? No outro dia virei. Então. Olha, bom dia você que está em casa, bom dia nossos entrevistados de hoje, os dois assuntos excelentes, né? A Semana Paralímpica a gente já até falou em maio, né, sobre ela, não foi? Mas agora tem mais novidades. E quanto aos transplantes em Juiz de Fora, é motivo de orgulho para a gente, né? O trabalho que a Santa Casa vem fazendo. E nós estamos recebendo aqui as pessoas responsáveis diretamente por esse trabalho maravilhoso. Agora já tem solução para quase todos os problemas de saúde aqui mesmo dentro de Juiz de Fora, se Deus quiser. Um prazer estar aqui hoje, gente. Prazer é nosso, mais uma vez. E também, José Lúcio Ribeiro, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Cumprimentar o doutor Antônio Aguiar pela medalha Geraldo Pereira que ele distribuiu. Nós até queremos agradecer, porque o Divulgação foi um dos agraciados, mas a importância de colocar Mamão, Joãozinho da Percussão, Milton da Bateria, Bacharéis do Samba, todos premiados. E a professora Isabel Pro Música também, e o professor Lucas da Amaral pela Antônio Parreiras. Isso dignifica, não é? Aquele momento que eu disse que o doutor Antônio Aguiar, além de estar cuidando da saúde, estava também cuidando da saúde e da cultura, que está precisando muito. Não é? E a minha saudação ao Ariel, doutor Glaucio, e todas as pessoas que têm da Semana Paralímpica, porque, Carla, o trabalho é muito bonito disso tudo. Obrigada. E como convidados hoje temos Carla Belco, supervisora de esporte adaptado da Secretaria Esporte e Lazer. Seja bem-vindo, Carla. Muito obrigada e bom dia a todos que nos assistem hoje. Para saber mais um pouquinho da 9ª Semana Paralímpica. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Também como convidados, Ariel Duarte, diretor da Liga Acadêmica de Transplante de Órgãos. Seja bem-vindo, Ariel. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E também doutor Glaucio Souza, membro da equipe de transplante da Santa Casa. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Léo, pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir o tema. Transplante é algo que suscita dúvidas, né? E nós estaremos à disposição para conversar sobre o tema com todos. Lembrando que você de casa, tiver dúvida sobre qualquer um desses assuntos, manda mensagem para a gente, 988-92-4905. O primeiro Congresso Multidisciplinar de Transplantes da Zona da Mata Mineira foi realizado neste último final de semana, sexta e sábado. O evento, que contou com mais de 400 participantes, entre estudantes e profissionais da saúde, abordou o processo de tratamento e recuperação do paciente. Doutor, como foi esse congresso? Quantas 400 pessoas participaram, né? Qual foi o objetivo desse congresso? Esse congresso foi um congresso organizado pela Liga de Transplantes, contou com mais quase 500 pessoas participaram desse congresso. Depois o Ariel pode passar esse número com precisão, algo em torno de 480 pessoas. E o principal objetivo é conversar com a sociedade sobre transplantes. Conversar sobre o que pode ser feito. O Juiz de Fora hoje está em uma situação de plena resolutividade em transplantes de órgãos abdominais, com o transplante de rim, que já faz há muito tempo, o transplante de fígado, que começamos recentemente, e em breve até o transplante de pâncreas será feito na cidade. E a Liga levou para a comunidade, principalmente para a comunidade acadêmica, acadêmicos de medicina, de enfermagem, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre isso e, como formadores de opinião, propagarem essas informações. Ariel, esse projeto de extensão é uma coisa muito importante que você tem a fazer. E qual é
a resposta que você está tendo, principalmente no meio acadêmico. Sim, é muito importante, porque até no meio acadêmico esse assunto é pouco conhecido. Então, nós acreditamos que a melhor forma de conscientizar é através da informação. Então, a gente leva essa informação através desses eventos, tanto na sociedade, com campanhas, e dentro do meio acadêmico, com congressos e simpósios. Nós tivemos um crescimento de mais de 100% do nosso último evento para agora, de inscritos. São inscritos não só acadêmicos, mas profissionais também, que querem conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então, esse feedback que a gente recebe do interesse das pessoas tem sido crescente e muito positivo. Doutor Glaucio, o público tem uma certa curiosidade com referência ao transplante. Em que situação a pessoa realmente tem necessidade de um transplante? Ela precisa estar em que estágio, assim? Ótimo, essa é uma boa pergunta. Acontece, nós temos, em geral, o transplante está indicado para pessoas que têm falência de órgãos. Seja uma falência renal, o paciente que está em hemodiálise. No caso do fígado, é o paciente que tem cirrose, está com a cirrose hepática já comprovada. Algumas outras doenças também podem motivar o transplante, mas a mais comum delas é a cirrose. E essas pessoas podem sim ser submetidas ao transplante a partir de um determinado estágio da doença, em que não há forma de reverter o quadro de cirrose, e o único tratamento passa a ser o transplante. Em geral, as pessoas que vão para o transplante, elas têm uma expectativa de vida inferior a 1 ano e meio no máximo. Então é um transplante, em especial de fígado, um transplante feito para salvar a vida. Esse transplante, que risco ele traz? Como é maior do que a doença, o risco, ou menor do que a doença? Sim. Porque você vai se submeter a uma agressão séria no organismo, né, doutor? Isso. Olha, toda cirurgia, para ser feita, ela tem que trazer um benefício maior do que o risco. Então nós estamos falando de pacientes que terão uma mortalidade, ficando doentes, de 100% no intervalo de 1 ano. 1 ano e meio no máximo. Ao passo que o paciente que faz o transplante, ele tem uma chance de estar vivo depois de 1 ano, aproximadamente de 85%, que é a taxa de sobrevida 1 ano após o transplante. Então nós trocamos uma certeza por uma expectativa de 85% de chance de sobrevida. Bem, agora, a prevenção para não chegar a essa cirrose, doutor. Isso aí, sim, para não bater na sua mão. Juiz de Fora hoje é uma cidade muito alcoólatra, por assim dizer, não é? Como é que fica isso aí? Como é que chegam esses pacientes? São mais mulheres, mais homens? O senhor tem uma pesquisa nisso? Olha, na verdade, o que a gente sempre recomenda é a prevenção, né? O álcool é uma droga lícita que faz parte do cotidiano da sociedade em maior ou menor proporção. O que causa problema é o abuso e a falta de informação, né? A gente sabe que existem razões médicas até para o consumo excessivo. O que a gente entende é que o importante é ter informação. As pessoas precisam saber que essa droga, embora aparentemente inocente, que é utilizada no momento de descontração, em excesso ela vai trazer problemas, né? Nosso trabalho o trabalho do médico em geral é divulgar essa informação de que precisa consumir, mas se vai consumir com moderação. Todo esforço tem que ser feito para evitar a doença. O que hoje nós temos é uma possibilidade, em não sendo possível evitar a doença, o tratamento. E nós temos jovens nessa faixa? Sim, nós temos. O transplante de fígado ele atinge a todas as faixas etárias, né? O alcoolismo, claro, ele, por ser uma doença que demora um determinado tempo para desenvolver a cirrose, a faixa etária do cirrótico por álcool que vai para transplante, ele geralmente é uma faixa etária mais elevada, a partir de 30 para 40 anos, às vezes até 60 anos, enfim. Aí a variabilidade é muito grande em termos de faixa etária. Mas você tem doenças hepáticas que acometem crianças, que acometem jovens, né? E aí isso passa a exigir um tratamento, uma idade mais precoce. Doutor, a gente sempre soube, ou melhor, a informação que chega na sociedade nem sempre é correta, mas a pessoa, por exemplo, faz um transplante cardíaco e ela tem uma sobrevida aí de 10 anos, né? Em média. No fígado, ela sobrevive quanto tempo depois que ela faz um transplante, assim, tudo correndo bem? Sim, são vários fatores que interferem na sobrevida pós-transplante, tá?
O primeiro deles é esse período de 1 ano, que é um período de adaptação, então a gente tem uma incidência de perdas em torno de 10% a 15%, mas você tem um número significativo de pessoas que sobrevivem a 10 anos de transplante, algo em torno de 50% a 60%. Vencido esse período com a falência do órgão, por exemplo, ela pode ser submetida a um novo transplante. Isso não impede um retransplante. Então você tem pacientes que fazem um transplante, depois de 7, 8 anos o enxerto entra num processo de parar de funcionar mesmo, e ele pode ser novamente substituído. E depende dessa doação do órgão, como é que isso se faz? Sim. O órgão, para ser utilizado, ele pode ser um doador vivo ou um doador falecido, né? O doador falecido ele tem que ter morte encefálica comprovada. A morte tem que ser comprovada por um neurologista, por métodos diagnósticos extremamente seguros, que não deixam dúvida com relação à morte do indivíduo. Esse é o doador falecido. E o doador vivo também possível, mais para transplante renal, para transplante de fígado somente em centros Rio, São Paulo, que fazem esse tipo de cirurgia. Também pode ser feito, mas ele tem um uso mais restrito, já que a cirurgia do doador oferece um risco maior no caso do fígado. Como é que fica? O doador fica com a metade do fígado, passa a metade. Como é que é esse Exatamente. processo, doutor? Exatamente. Aí se junta aquela metade sadia, aquela metade doente, como é que é? Não, porque diz que o fígado regenera, parece que ele cresce outra vez, não tem uma história assim? Tem, ele cresce. Mas estou falando. Eu estou sabendo um pouquinho do negócio. Como é que é, doutor? Então é isso, o fígado você pode retirar parte dele e colocar em uma pessoa que precise. Só que sempre nós removemos o fígado que está doente. Então você tira todo aquele que não serve mais. E coloca uma quantidade, um volume de fígado que seja capaz de garantir uma sobrevida ao indivíduo. Esse volume o quê? Uma parte do fígado, 200 gramas? A gente calcula em mais... Explica assim para a gente poder ficar sabendo disso aqui. Uma pessoa precisa, para sobreviver, em torno de 1% do peso corporal. Então eu preciso colocar, vamos supor, um indivíduo de 70 quilos, ele precisa de um fígado de aproximadamente, no mínimo, 700 gramas. E o outro coitado que perdeu 700 gramas, doutor, como é que ele fica? Aí são dois doentes agora para cuidar. O fígado regenera no outro, sem problema. Sem problema no doador. Porque senão o doador não oferece nunca o fígado dele. Uma coisa importante é que o doador vivo, seja de rim, seja de fígado, ele tem que ser rígido. Ele não pode ter nenhuma doença prévia. Então é feito um rastreamento minucioso para identificar a viabilidade desse transplante, principalmente para o doador. Entendi. Nós não podemos ter 2 doentes. Nós temos que ter um. Sim. Né? E resolver o problema de um. Né? Então, é feita uma série de exames para comprovar essa situação de viabilidade do transplante, que a pessoa é rígida. Esse ato tem que ser um ato solidário, não pode haver nenhuma relação comercial, isso é proibido por lei e condenado pelas instituições de transplantes no Brasil e boa parte das instituições mundiais. Então, não é permitido haver relações de troca no transplante intervivo, mas principalmente garantir a saúde do doador. Nesse aspecto, o doador tem um papel importante que tem que ser reconhecido. Com certeza. Nós vamos chamar um rápido intervalo, doutor. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre transplante aqui em Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora. Carla, gostaria de fazer uma pergunta? Sim. Com relação à cirrose, se somente a cirrose alcoólica que seria passível de transplante, ou se qualquer outra, cirrose medicamentosa, poderia também a pessoa entrar para a fila de transplante, né? Eu acho que, na verdade, qualquer cirrose, o indivíduo pode ser candidato a transplante. A gente, desde hepatites virais, hepatite B, hepatite C, tem a hepatite fulminante, que muitas vezes ela ocorre por uso de drogas ou algum tipo de vírus, né? Todas essas podem levar à falência hepática, a necessidade de transplante. Não é só o álcool. O álcool é um dos fatores, é um fator prevalente, relevante no nosso meio, mas você tem outras causas que podem ser tratadas com o transplante. Em geral, o doente cirrótico, é interessante que ele seja avaliado por um especialista
para avaliar a viabilidade do transplante. Doutor, essa liga do transplante aí é que cuida da fila do transplante, não? Não. Você tem informação sobre a fila? Você, não né? adianta. Você tem informação sobre a fila de transplante? Ele não é com ele, é com o doutor. A fila ela já foi aberta em Juiz de Fora. E a fila anda? A fila anda. Posso garantir que anda. Esse ano, uma das etapas que nós fizemos para a implantação do programa de transplante de fígado foi trabalhar a captação de órgãos. Então você tem, Juiz de Fora, até o ano passado, captava em média 3 a 4 fígados por ano, porque não havia uma equipe residente na cidade para fazer esse trabalho. A partir do momento que o Ministério da Saúde autorizou a Santa Casa a realizar esse processo, nós começamos a captar fígados na região. E esse ano já foram 8 fígados doados, sendo que desses 8, 1 ficou em Juiz de Fora e os outros 7 nós encaminhamos para Belo Horizonte, foram transplantados em Belo Horizonte. E como essa campanha está se desenvolvendo aí? Ariel está ajudando nessa parte aí? Como Ariel, é que é? e o retorno do Congresso, como é que foi? Neuza, pode ser meu amigo, mas eu não consigo colocá-la na frente. Né? Furar a fila não dá jeito. Não consigo, uma pena. O Congresso teve 480 inscritos. Pessoas não só de Juiz de Fora e da região, mas até de fora do estado vieram. Como eu disse, não só acadêmicos de medicina, sem acadêmicos da enfermagem, de toda uma área, porque é importante ressaltar que o tratamento do paciente transplantado é multidisciplinar, não é só médico, tem toda uma equipe atrás, tanto é que o Congresso chama Congresso Multidisciplinar para ressaltar isso. Então, tivemos esse feedback muito positivo e acreditamos que o próximo Congresso vai atingir um público ainda maior. Então, estamos muito satisfeitos com o que fizemos. Dr. Glaucio, como a pessoa doa? Assim, qual é o procedimento da família para essa doação? Sim, eu vou focar basicamente no doador falecido, que eu acho que é onde gera mais insegurança na sociedade. Sim. Enfim, tem que ser uma pessoa precisa evoluir com uma situação diagnosticada e definida de morte encefálica. Isso é diagnosticado, é confirmado por 2 médicos dentro da unidade de terapia intensiva. Um deles necessariamente tem que ser um especialista em neurologia, neurocirurgião ou neurologista, e é feito um exame para comprovar essa morte. Um eletroencefalograma, um Doppler transcraniano. Uma vez comprovada a morte encefálica, a família é informada do óbito, tá? É um tipo de óbito que a pessoa continua com o coração batendo. A morte é só do cérebro. Então ele fica semivivo ainda, né? Não, ele fica morto. Morto? A declaração de óbito pode ser, inclusive, preenchida nesse caso. Ah, perfeito. Tá? Ainda que o coração demore 24 horas para parar, o horário de óbito é o horário em que se concluiu o protocolo. Tá? Aí a família é abordada se ela quer ou não ser doadora. Os médicos... Não tem 24 horas. Enquanto o coração bater, nós podemos fazer a captação. Tá? Esse é um exemplo. Se ficar mais 4, 5, 6 horas com o coração batendo, não tem problema. O horário de óbito é o horário em que foi comprovada a morte. E precisa ser da família para ser doador, doutor? Tem alguma rejeição no caso do fígado? Sim, rejeição sempre existe esse risco, mas ele é controlado com medicamentos, né? O doador, em geral, o órgão doado ele é entregue a uma fila que é gerenciada pelo poder público, pela MG Transplantes, no caso em Minas, um órgão subordinado ao Ministério da Saúde, e é ele quem distribui para quem vai receber de acordo com a compatibilidade, no caso do fígado, por sistema ABO. Igual doa sangue, doa-se o fígado, seguindo a compatibilidade ABO. Sangue A, B e O. E o senhor falou que desde o momento que a pessoa teve o diagnóstico, né, de uma cirrose, ela tem 1 ano aí de sobrevida até o transplante, em média. E a gente sabe que as filas, elas andam muito lentamente. Como é que fica essa questão do transplante de fígado? Já que a gente pode utilizar para mais de uma pessoa, né? Se isso está sendo... na verdade, existe sim uma forma de você transplantar dividindo o fígado para 2 pessoas. O resultado ele é um pouco pior do que o fígado completo. Tá? Então, assim, em nosso meio, você, em geral, evita esse tipo de transplante porque o resultado pode ficar um pouco comprometido. Existe uma mortalidade em fila, sim.
Tá? Esse é o ônus que a gente carrega de conviver, às vezes, com pacientes que não conseguem chegar ao transplante. E talvez para evitar isso em Minas Gerais, que houve a política do MG Transplante de descentralizar o transplante, que antigamente era só Belo Horizonte. Hoje você já tem centros de transplantes em Montes Claros, Itajubá e agora Juiz de Fora. Então, essa política de descentralização visa justamente levar o transplante para as pessoas próximas às suas residências. Então, é justamente para evitar essa mortalidade em fila, que ela realmente existe, é algo que nos deixa profundamente chateado. Por isso que a gente trabalha incansavelmente dia e noite para conseguir dar conta da demanda. O doutor só falou que Juiz de Fora já vai fazer transplante de pâncreas também, né? Sim. Porque o de fígado é mais importante, tem mais gente precisando do que o de pâncreas, é mais raro o de pâncreas, não? O transplante de pâncreas ele é um transplante que é feito em geral simultâneo ao transplante de rim. Ah, sim. Certo? Ele tem algumas exigências, em alguns aspectos maiores do que a do fígado, e por isso, dentro de um cronograma de implantação do programa na Santa Casa, nós decidimos começar pelo fígado e sucessivamente pelo pâncreas. Ah, entendi. Doutor, qual é a quantidade de transplante? Tem uma média de transplante anual que é feito em Juiz de Fora? Sim, nós temos, em 2012, eu comecei a trabalhar com transplante na Santa Casa. A Santa Casa faz transplante desde 1983. De lá até hoje foram aproximadamente 800 transplantes realizados. Em 2012 a equipe foi reformulada, chegou o Dr. Gustavo Ferreira, vindo de São Paulo, o Dr. Vinícius, foi feita uma recomposição da equipe e aí desde então nós fizemos de 2012 até agora 402 transplantes de rim. Isso trouxe ao hospital um conhecimento de todo o processo, um desenvolvimento de infraestrutura, com exames, com equipamentos e know-how também, né? Nós temos enfermaria especializada, enfermeiros especializados em transplante que dão toda a assistência aos pacientes e com isso permite-nos nesse momento dar esse salto em direção a esse novo desafio, nesses dois novos desafios, que é o transplante de pâncreas e o transplante de fígado. O senhor falou para a gente aqui em off, eu acho que o telespectador tem que saber disso, que quem faz transplante faz pelo SUS, não é? Porque a pessoa fica imaginando, se eu não tenho dinheiro para fazer um tratamento, nunca vou conseguir fazer um transplante. Como é que é essa história? É só o SUS que faz o transplante? Deus, isso é muito interessante de ser dito, porque o ponto-chave do cuidado em saúde é o acesso, tá? E transplante no Brasil, todo cidadão tem acesso a ele. Então, o transplante ele é feito integralmente pelo SUS. Seja um paciente que não tenha convênio, seja um paciente que tenha convênio, ele também é feito pelo SUS. Então isso não impede que a pessoa procure o hospital com interesse em fazer o transplante, porque tendo convênio ou não, ele será atendido. Nosso objetivo, na verdade, é levar isso para a comunidade. Muitas das pessoas que têm nos procurado são pessoas que, por dificuldade de deslocamento, decidem, olha, eu não quero mais me tratar porque eu tenho que sair da minha cidade. De repente ele é encaminhado a São Paulo, ele não tem condição de ir para São Paulo, por limitações financeiras. E ele deixa de se tratar. Então é esse público que a gente está buscando aqui em Juiz de Fora. Tá? É atender essas pessoas. E, eu tenho convênio, mas eu não queria sair de Juiz de Fora. Não tem problema, a cidade hoje tem condições de atender esse público. A gente atende em região? A região toda aqui, até Belo Horizonte? Juiz de Fora centraliza, segundo a estratégia do MG Transplante, Zona da Mata, vertentes, e isso é o que oficialmente nós cobrimos. Mas cerca de 20% a 30% dos nossos pacientes vêm também do estado do Rio de Janeiro, da região fronteiriça. Isso é a estatística nossa do transplante renal. Acredito que no fígado vai acontecer algo semelhante também, em que os pacientes da região de fronteira do estado do Rio de Janeiro, talvez por uma facilidade, consigam vir a Juiz de Fora. E como se dá esse cadastramento? Olha, nós temos hoje um ambulatório em atividade na Santa Casa, que atende toda segunda-feira à tarde, de 1 às 5 da tarde, que basta a pessoa ligar para lá e ele será atendido. Esse pode ser feito via central de marcação de consultas, na prefeitura, na própria UBS, isso faz o agendamento, pedindo agendamento para a Santa Casa, não precisa um encaminhamento específico, basta solicitar, ou ligando diretamente para a Santa Casa e lá é feito o agendamento da consulta e nós fazemos o atendimento. Mas a pessoa vai ter uma indicação médica para chegar a esse ponto, né? Sim. Normalmente o médico que está cuidando dela vai dizer, seu caso agora não é mais comigo.
você tem necessidade de um transplante, então você tem que procurar a Santa Casa, no caso assim, ou ele mesmo se encarrega de inscrever a pessoa, como é que é isso? Isso aí tem duas vertentes, né? O médico assistente, né, que acompanha a pessoa, pode fazer esse encaminhamento. Às vezes o que pode ocorrer por uma dificuldade de acesso ao médico, a gente está falando de pacientes da rede SUS, né? Eu vou voltar no meu médico só em dezembro, mas eu tenho cirrose, e eu estou na dúvida. Eu já ouvi falar de transplante, que eu posso ser transplantado. Pode ligar aí que a gente faz o atendimento. Quais são os telefones, doutor? Pois não. Quem tiver interesse no agendamento da consulta direto, né? O agendamento é 3229-2376. Se for para tirar dúvidas, né, a Secretaria de Transplantes do nosso hospital é 3229-2351. Em caso de dúvidas, fala com as nossas secretárias. 3229-2376 o agendamento, 3229-2351 as dúvidas. As dúvidas incluem assim, a pessoa não tem acesso a um médico, não sabe até que ponto a situação dele é grave, né? Aí ele tem condições de fazer uma consulta lá e saber se é caso para transplante ou não, né? Ele pode ir lá, tá? Entendi. Ele vai fazer o agendamento, a gente vai orientar quais exames levar, tá? E durante esse primeiro atendimento a gente avalia. Se é indicação de transplante, nós começamos todo o protocolo, tá? Faremos contato com o médico assistente. Nosso interesse aqui não é assumir os pacientes também da rede. Ele continuará com o seu médico assistente e, em paralelo, o preparo para o transplante. Não tem idade para fazer transplante não, né, doutor? Qualquer idade? Qualquer idade. Só para poder terminar, pode fazer. Como se dá a preparação? Sim. Para fazer o Existe paciente fica quanto tempo se preparando? A Santa Casa criou uma rede de assistência integral aos pacientes. Então, na medida que ele for para o ambulatório de pré-transplante, toda a propedêutica será feita dentro, todos os exames serão feitos pelo hospital até a realização do transplante. Eu acredito que em 15 dias a gente consiga habilitar uma pessoa. 15 dias, no máximo um mês, ele está pronto. Doutor, Obrigado. Estamos chegando no final do nosso bloco, infelizmente o tempo está acabando. Gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? Ariel, tem data para o próximo congresso já? É agosto do ano que vem. Sempre será em agosto. Sempre agosto, sim. Tá. E já existe um site ou algum contato que a pessoa possa entrar para tirar dúvida ou para querer participar? Sim, tem o nosso site, que é www.transplante.org, e nas redes sociais também, Lauto, Liga Acadêmicas Unificadas de Transplante de Órgãos. Tá, muito obrigado pela participação. Obrigado. Convido vocês a ficar aqui com a gente para participar do outro bloco também. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a 9ª Semana Paralímpica. Não saia daí.